A Grande Cruzada foi o maior empreendimento do Império do Homem, na ponta da lança como a luz que ilumina a galáxia e seus 20 primarcas comandando as 20 legiões dos fuzileiros navais espaciais. A Grande Cruzada se vendeu como um esforço para reunificar a humanidade após a Era do Conflito, libertar a mesma dos tiranos, dos zenos, da ignorância e da escravidão da Velha Noite, para levar ela a uma segunda era dourada ainda mais brilhante sobre a bandeira secular do Imperador. Mas e se essa verdade não seja uma verdade, e as fundações do Império não tenham sido construídas sob o secularismo, mas sobre uma base ainda mais sombria e misteriosa? Fé. O que é a fé? É a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Segundo o autor de Hebreus da Bíblia Sagrada, fé é crer nas promessas de Deus, em ter plena consciência dessas promessas e se mover de acordo com a sua palavra e pelo amor de Cristo Jesus manifestado. É ter essa iluminação do entendimento, é nascer de novo no Espírito e abandonando todas as obras da carne, como a ira, a luxúria, a indignação incorreta, a maldade, a falta de perdão, entre outros. A fé não se trata de se mover naquilo que nós pensamos ser correto ou na imagem que nós criamos sobre esse Deus, mas a fé se traduz em você se mover de acordo com a vontade revelada de Deus, se mover de acordo com as suas promessas de um Deus invisível que você não vê, mas que ainda crê, de promessas que você não sabe quando se cumprirão, mas que você tem a certeza que se cumprirão por causa daquele que lhe chamou. Porém, a fé é diferente de acreditar, pois esta última não está relacionada ao entendimento que vem com a palavra de Deus, e sim pelo nosso próprio entendimento, pois acreditamos que se fizermos um bom trabalho, podemos conquistar uma promoção e ter uma boa casa. Acreditar diz muito mais a respeito de nós, do que nós desejamos que aconteça, das expectativas que colocamos naquilo, do que propriamente na fé. A fé é um dom de Deus, ela é sobrenatural. Mas acreditar está baseado nas nossas construções, nos nossos valores, dos nossos anseios, desejos e medos. Enquanto que a fé é simplesmente o relacionamento com o divino e a crença absoluta e a submissão ao propósito estabelecido por Cristo. Por isso, você acreditar, a crença não é exatamente a fé. Esta pode ser distorcida para outras coisas, como por ideologias, crença, amor a artistas políticos, a líderes, bem como também ideologias. O Império da Humanidade pregava um governo de paz, baseado na verdade secular do Imperador. Porém, a Grande Cruzada foi uma campanha de extermínio contra qualquer tipo de espiritualidade, para que, no fim, somente restasse o Imperador e seus primarcas. Mas o Imperador sabia que a espiritualidade verdadeira, advinda da fé, jamais poderia ser destruída, pois esse grito permaneceria no íntimo de cada ser humano até o final da existência da espécie. Porém, o Imperador sabia que a crença poderia ser manipulada, que essa devoção poderia ser redirecionada para outras coisas, como a ciência, como o poder, como uma ideologia ou um conceito abstrato. Por isso, o Imperador acreditou que poderia manipular a crença de todos os cidadãos do Império, para que dessa maneira ele criasse uma humanidade unida e secular. Porém, a ideologia do Imperador sempre esbarrava no materialismo frio e cruel, que apesar de não negar as emoções, se baseava numa razão objetiva fria, em que tudo deveria ser comprovado pela ciência e passar pelo crível, acima de tudo, do Imperador, pois uma verdade ateísta inevitavelmente leva a se submeterem às estruturas de governo de seus primarcas e monarcas, e sem qualquer esperança de algo além, pois já que o espiritual não existe e o transcendental também não, se qualquer coisa falhar, se as estruturas falharem, se a palavra do seu líder supremo falhar, isso leva inevitavelmente ao colapso do seu império. Por isso, para reverter esses problemas ou ao menos diminuir eles, o imperador da humanidade criou uma persona dourada, poderosa, quase onipotente, que realizava feitos extraordinários, de poder e de milagres com seus poderes psíquicos, para que assim ele substituísse qualquer imagem de Deus ou de adoração ou crença para que as pessoas acreditassem nele e nas suas promessas, e ele criou os seus primarcas, que seriam ferramentas tanto de inspiração para conduzir a humanidade para uma segunda era dourada, como também eram suas ferramentas máximas de controle, capazes de colocar multidões de humanos à submissão sobre a palavra do Imperador da Humanidade.
Por isso, o que de fato sustentou o Império nunca foi a verdade secular ateísta, por mais que esta fizesse o seu papel como ideologia, mas foi a crença na capacidade do Imperador e de seus primarcas, que montou o alicerce que faria o Império funcionar, e a verdade secular seria apenas a ferramenta de propaganda para controlar as massas e o espírito humano. Porém, os primarcas eram quase tão falhos quanto as próprias criaturas que eles defendiam, sendo seus maiores salvadores e maiores destruidores. E o Imperador caiu na armadilha de ver a si mesmo preso na própria persona que ele criou, a tal ponto que as pessoas começaram a acreditar nele, que levou inevitavelmente à devoção cega, pois a persona do Imperador da humanidade era gentil, mas também controlador. Era frio, objetivamente paranoico, bem como também ele realizava milagres, mas exigia total silêncio. Ele destruía a fé, os templos e a fundação, somente exigindo que seus decretos fossem levados com a mais absoluta crença e devoção, e todo aquele que questionasse seria morto como uma afronta ao Salvador da humanidade. Ele mesmo se colocou como Salvador da humanidade e seus primarcas como as suas ferramentas para garantir que a humanidade seja iluminada e salva dos conflitos da velha noite. Ao se colocar em tamanha posição, apesar de negar a sua divindade, inevitavelmente ele agia como um tal, destruindo mundos inteiros sob seu comando. Sob sua palavra, dezenas de legiões dos Space Marines travavam a guerra nas estrelas, e dessa maneira, apesar de nunca desejar ter sido adorado e ser um deus, ele inevitavelmente se tornou o símbolo daquilo que mais odiava. Ao tentar destruir qualquer manifestação da espiritualidade, ele não entregou nada para que pudesse substituir o desejo e o anseio do espírito humano de se entregar completamente a alguma coisa, e por conta disso, somente restou ele. E o culto imperial começou a se formar, e com o advento da heresia de Horus, o culto imperial começou a ganhar força porque as fundações do Império, a verdade secular e sua ideologia, caíram por terra com o aparecimento de demônios, deuses e feitos miraculosos que humanos comuns podiam exercer através da sua chamada fé no Deus Imperador. No final, o Imperador criou um monopólio espiritual, na qual somente existia ele e a sua verdade. E foi isso que conseguiu sustentar o Império no final da heresia, com o Imperador enterrado no trono dourado e os seus primarcas, a maioria, se tornando traidores e o resto desaparecendo com o tempo. Foi a fé imperial que conseguiu manter e fornecer as respostas necessárias para fazer o Império continuar lutando e firme.